Olá! Eu sou Elias Veloso e você está no Giro de Notícias do canal Fato em Radar. Se informação importa para você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa saber e se inscreva no canal. Ative o sino, as notícias não esperam. Vamos ao resumo do dia. O Supremo Tribunal Federal, em sua primeira turma, decidiu unanimemente manter o ex-presidente Jair Bolsonaro na papudinha. A votação em sessão virtual referendou a posição do ministro Alexandre de Moraes. A unanimidade em manter um ex-presidente sob custódia, mesmo em um contexto de investigações, demonstra a força, ou o peso, do judiciário nas atuais conjunturas políticas. É um lembrete de que as leis, para o bem ou para o mal, aplicam-se a todos. Romeu Zema, pré-candidato à presidência, declarou que, caso eleito, seu plano seria privatizar tudo. Ele também comentou que um caso como o do Banco Master seria pouco provável se a Lava Jato não tivesse sido desfeita. A proposta de privatizar tudo soa como um mantra para quem se intitula liberal, mas a menção à Lava Jato revela a complexa relação entre desestatização e a percepção de corrupção sistêmica. A questão é se a mera venda de estatais resolverá o problema ou apenas mudará os atores do conluio. A investigação sobre o caso Vorcaro promete gerar reações no meio político. Nos bastidores, já se especula sobre movimentações e articulações em uma espécie de contraofensiva. Em um sistema onde as investigações podem ser transformadas em armas políticas, a expectativa de reação é a norma. O problema não é a investigação em si, mas a percepção de que ela pode ser usada para remodelar o tabuleiro do poder, transformando a justiça em um mero lance tático. Daniel Munduruku, vereador do PDT e presidente nacional do movimento indígena do partido, participou do Roda Viva. Ele defendeu pautas como educação, cultura e a participação indígena na política. A ascensão de vozes indígenas em espaços políticos tradicionais é um fenômeno interessante. O desafio, contudo, reside em transformar a representatividade em políticas públicas efetivas, superando o discurso meramente simbólico. O geógrafo Milton Santos teve seu centenário celebrado pelo presidente Lula, que destacou a relevância de suas ideias sobre globalização e desigualdades sociais. A evocação de Milton Santos por Lula é estratégica, pois suas teorias sobre a globalização e suas consequências sociais podem ser usadas para justificar políticas que, na prática, pouco fizeram para mitigar as desigualdades que ele criticava. É a retórica contra a realidade. O Brasil, nos últimos 45 anos, apresentou um ritmo de crescimento do produto interno bruto inferior à média global. Relatórios indicam que o PIB per capita brasileiro cresce menos que a média mundial há décadas, com o país perdendo o bonde da produtividade. A constatação de que o Brasil estagnou em relação ao crescimento global por quase meio século é, no mínimo, reveladora. A pergunta que fica é se as políticas adotadas nesse período foram de fato as que poderiam ter impulsionado a produtividade, ou se apenas consolidaram um ciclo de baixo desempenho. O país que mais exporta soja, carne e suco de laranja no planeta, o Brasil, também é apontado como um que esfomeia o próprio povo. A contradição entre ser o celeiro do mundo e ter problemas de abastecimento interno é um enigma recorrente. A dicotomia entre a capacidade exportadora do Brasil e os problemas de segurança alimentar interna não é um paradoxo, mas sim um reflexo de modelos econômicos e sociais que priorizam o mercado externo em detrimento da distribuição interna. É a lógica de quem produz para fora enquanto o interno padece. Em um cenário global onde o discurso antissistema ganha força tanto à direita quanto à esquerda, há um alerta de que essa retórica ameaça a democracia ao pregar a destruição de instituições. A necessidade de reformas é enfatizada, em contraposição às ruínas. O perigo de um discurso antissistema reside na sua capacidade de deslegitimar o próprio jogo democrático, mesmo quando as instituições apresentam falhas. A busca por soluções radicais ignora que a construção de um país passa pela reforma, não pela demolição. O comentarista Tucker Carlson afirma que Donald Trump não conseguiu conter Benjamin Netanyahu, levantando dúvidas sobre a influência israelense nas decisões da Casa Branca e a independência estratégica dos Estados Unidos no Oriente Médio.
A crítica de Calço à influência israelense sobre a política externa americana não é nova, mas ganha destaque pela figura de Trump. Isso sugere uma complexidade nas relações internacionais onde a soberania de uma nação pode ser, de fato, relativizada por interesses alinhados. A participação do Irã na Copa do Mundo de 2026 reacende tensões no esporte e na diplomacia global. O evento, há cerca de 40 dias de seu início, volta a expor as complexidades diplomáticas em torno da nação. A geopolítica sempre encontra um jeito de se infiltrar nos eventos esportivos. A participação de uma nação em um torneio global, quando permeada por tensões políticas, transforma o campo de jogo em um palco para debates internacionais, para o bem ou para o mal. A escalada de tensões no Oriente Médio e seus impactos no mercado internacional de petróleo já provocam efeitos, com potencial para encarecer passagens aéreas e impactar voos internacionais na Amazônia. A interconexão entre conflitos regionais e a economia global é um fato inegável. A volatilidade do petróleo, diretamente ligada a instabilidades no Oriente Médio, reverbera em cadeias produtivas e logísticas, demonstrando como eventos distantes podem ter consequências palpáveis. O país que alimenta o mundo pode também, paradoxalmente, esfomear seu próprio povo. Essa é a situação descrita em relação ao Brasil, o maior exportador de commodities agrícolas, mas que enfrenta desafios de segurança alimentar interna. A discrepância entre a pujança agrícola exportadora do Brasil e a insegurança alimentar interna é um sintoma de problemas estruturais. A eficiência na produção para o mercado externo contrasta com a dificuldade em garantir o acesso a alimentos para toda a população. O caso dos melões coreanos de Seonju ilustra como o medo de radiação, aliado à presença militar estrangeira, pode desencadear uma crise geopolítica e protestos. Um radar militar foi o ponto de ignição. A capacidade de um único elemento, como um radar militar, de catalisar uma crise geopolítica demonstra a fragilidade das relações internacionais e a importância da percepção pública. O medo, aliado a fatores externos, pode facilmente escalar para um conflito de proporções inesperadas. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, declarou que o caso do Banco Master seria pouco provável se a Lava Jato não tivesse sido desfeita. A associação direta de Zema entre a desarticulação da Lava Jato e a potencialidade de fraudes financeiras aponta para uma visão crítica sobre a eficácia das instituições de controle. O que se questiona é se a fragilização dos mecanismos de combate à corrupção abre brechas para outros tipos de ilícitos. Donald Trump anunciou a ampliação da retirada de tropas dos Estados Unidos da Alemanha, uma decisão que já vinha sendo sinalizada. A realocação de forças militares americanas no exterior, como anunciada por Trump, reflete uma mudança na percepção de prioridades estratégicas. O questionamento é se essa reconfiguração visa fortalecer a segurança nacional ou atender a interesses puramente domésticos. O governo cubano reagiu às ameaças de Donald Trump, declarando que não se intimidará e denunciando o risco de escalada militar. A resposta de Cuba às ameaças americanas é um reflexo da complexa relação bilateral, marcada por décadas de embargos e tensões. A retórica de confronto, por parte dos Estados Unidos, parece não surtir o efeito desejado de intimidação. O psiquiatra e escritor Augusto Cury expressou o desejo de ser o porta-voz da pacificação nacional. Ele acredita que sua experiência fora da política pode ajudar o país a superar a polarização. A ideia de que um indivíduo de fora da política possa ser um agente de pacificação é um ideal recorrente. Contudo, a polarização é um fenômeno complexo, e a superação dela raramente se dá pela simples ausência de envolvimento partidário, mas sim por reformas estruturais e diálogo genuíno. O irlandês Daniel Kinahan, apontado como comandante de um império de drogas na Europa, foi detido em Dubai. Sua prisão ocorre em meio ao aumento da pressão internacional contra o crime organizado e da cooperação entre países. A captura de figuras proeminentes do crime organizado internacional, como Daniel Kinahan, é um indicativo da crescente cooperação entre agências de segurança globais. A questão é se essa cooperação é suficiente para desmantelar as redes criminosas ou apenas para prender seus líderes.
O Giro de Notícias fica por aqui. Gostou da cobertura? Comente o que achou. Nos vemos amanhã.